Queridos, tem um texto muito conhecido e não vou fazer uma pregação exaustiva, pode ficar despreocupado, tá? Porque eu tenho um objetivo também nesta noite, que é estar trazendo um testemunho a toda a igreja, né? E eu quero ler com vocês um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 17, desculpa. 1 Reis, capítulo 17. Acho que todos já conhecem essa história, fala sobre aquele período que houve seca em Israel. O profeta Elias ora, e a palavra de Deus diz que houve uma sequidão ali de 3 anos e meio. E no capítulo 17, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Queridos, esse aqui é um contexto onde, se a gente for entender melhor aqui, existia uma escassez de quê? De água, porque não chovia. E é justamente o que o profeta pede à viúva, né? E se não há água, obviamente falta alimento também, porque a água é base de tudo, né? Para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E no versículo 11 diz assim: indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Eu quero parar por aqui, queridos. Por que eu estou trazendo esse texto aqui? Esse texto, Deus falou muito ao meu coração, e eu tive uma experiência tremenda, mais uma vez, com esse Deus grandioso que nós servimos, né? E justamente no versículo 9, que eu quero ressaltar aqui, diz que ele tinha dado ordem a uma viúva. E uma coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, quando eu recebi essa palavra, que quem tem aliança, querido, Deus não deixa perecer. E realmente, Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para aqueles que se aliança com Ele, para aqueles que buscam essa aliança na presença dEle. E a gente vê nesse texto aqui uma disposição dessa mulher. Aquilo que o profeta fala para ela, ela faz. E eu aprendi muito no período quando Deus falou comigo nesse texto, que existem coisas, queridos, a gente vê aqui um período de crise. E é justamente sobre crise a nossa campanha que está fechando hoje. E a gente vê aqui essa crise ali em Israel, que provavelmente alcançou outros países ali bem próximos, né? Então, esse momento aqui de crise, queridos, se a gente parar e pensar, eu analisando esse texto na minha vida, eu não estou falando assim para servir para você, eu estou falando para mim. Deus, Ele não está interessado nas nossas crises. Deus, Ele não tem interesse nenhum, pastor, nas nossas crises. Como assim, Eliane? Ele não se importa? Creio que sim, Ele é Pai, Ele se importa. Mas o olhar de Deus, Ele não está na crise que nós estamos enfrentando. O olhar de Deus está no nosso comportamento, na nossa atitude diante das crises que nós enfrentamos. Porque se a gente olhar para esse texto, que essa mulher, ela estava num contexto de crise terrível. Mas houve uma ordem ali, e o profeta chega e fala para ela, e ela obedece. Ela simplesmente obedece, ela tem uma atitude natural. Diante das crises, querido, que nós enfrentamos nessa vida,
Nós precisamos executar aquilo que é natural. Aquilo que pertence a nós a fazer, nós precisamos fazer. E a gente vê isso muito claramente nesse texto. Essa viúva estava prestes a receber um milagre. Se você depois quiser continuar lendo o texto, você vai ver que aconteceu um milagre na vida dessa mulher. E interessante que a gente vê lá nos evangelhos, Jesus se referindo a esse texto, ele fala que nessa época existiam outras viúvas também, existiam necessitados naquela época, mas a provisão chegou para essa mulher. Por que não chegou para todas, se Deus se importa com as crises de todo mundo? É a atitude, querido. Quando a gente começa a entender que nós precisamos ter uma atitude diferenciada em relação àquilo que Deus coloca ou permite na nossa vida, aí o milagre acontece, e foi o que aconteceu com essa mulher. Por que eu estou trazendo esse texto, queridos? Eu vou repetir mais uma vez. Deus falou muito ao meu coração nesse texto há 9 anos atrás. Exatamente há 9 anos atrás. Estava enfrentando uma luta, uma crise terrível. Minha filha, depois de 5 anos de casada, eles resolvem ter o primeiro filho. E foi uma alegria muito grande para mim como avó, receber a minha primeira neta, o meu primeiro neto, que até então não sabia que era mulherzinha. Então, foi maravilhoso aquele momento, e eu curti a gravidez toda. Cada mês que crescia um pouquinho, mãe, está do tamanho de uma azeitona, mãe, está do tamanho de uma laranja. Aquele negócio ia crescendo e parece que estava demorando demais nascer, a alegria era tanta, né? Aquela espera, parece que estava demorando demais. Mas, finalmente, queridos, chegou o dia do nascimento daquela coisinha maravilhosa que a gente tanto desejava, né? Foi um dia glorioso. E naquele momento ali, houve tudo. A cesariana da minha filha foi abençoadíssima. Só que quando a minha neta nasceu, logo o pediatra falou para a minha filha, ainda dentro do centro cirúrgico, que ela tinha algum problema cardíaco que ele não sabia detectar e que era para levá-la rapidamente, assim, o mais rápido que ela pudesse, para um especialista, para olhar, para examinar o coração dela. E nós não aceitamos ali no hospital, ainda nós não aceitamos esse decreto, que houve sobre a vida dela, ainda dentro do centro cirúrgico. Na época, a liderança dela acompanhou, chegou lá, orou, repreendeu. Nós não aceitamos, oramos, e confirmamos diante de Deus ali que todo decreto, tudo aquilo que tinha vindo para frustrar os planos de Deus na vida dela, já tinha caído por terra. Mas, como essa mulher aqui, existia ainda aquela atitude natural que nós precisávamos ter. E nós fizemos aquilo que foi designado. Procuramos um especialista, sim. Só que na época que minha neta nasceu, foi mês de julho, mês de férias. E em Goiânia não se encontrava uma especialista para olhar uma recém-nascida de 1 semana, de 8 dias de nascido. Mas com muita procura, mesmo com plano de saúde, a minha filha conseguiu uma consulta para ir 13 dias para frente. E foi muito angustiante, queridos. Pensa o quanto foi angustiante para nós, vendo aquilo, se aproximando cada vez mais. Até então, nós não sabíamos ainda a gravidade do problema dela, o que era, se realmente existia um problema. Foi só um alerta que o pediatra deu no momento que ela nasceu. E, com 13 dias, nós conseguimos essa consulta com a especialista e fomos procurar a especialista. Quando chegamos lá, ela passou o aparelho nela e falou para mim, porque eu sempre acompanhando a minha filha,
E ela falou junto comigo, para minha filha, eu estava ali apoiando ela. Ela disse: mãe, você tem 10 a 11 dias para mexer com todas as papeladas, para correr contra o tempo, porque o caso da sua filha é muito grave. É muito grave. E naquele momento, a gente fica assim, parece que tirou o chão debaixo do pé da gente. Né? E ali ela foi explicar, existe uma explicação científica para isso, ela passou de uma maneira bem natural assim, para a gente entender. Né? Ela explicou, falou, olha, ela não está respirando direito, a válvula do coração dela tem uma obstrução e está gradativo, cada dia que passa só está fechando. E eu te dou como especialista 10 dias para você buscar essa cirurgia para ela. Ela precisa de uma cirurgia. E vocês precisam correr contra o tempo. Queridos, olha, é um momento que, assim, a gente olha e fala assim, é só Deus, não existe outra explicação agora. É só Deus que pode me ajudar. E eu sei que a partir daquele momento, queridos, nós começamos a ter a atitude natural que cabia a nós. Assim como essa viúva obedeceu, foi ali, fez tudo que o profeta mandou. Nós fizemos aquilo que aquela especialista mandou, falou, olha, você vai lá no posto do SUS, você vai dar entrada, você vai entrar na fila de espera. Imagina, um decreto de 10 a 11 dias, você ter que esperar. E nós fizemos toda a papelada, queridos. A gente saía de manhã, meu marido lembra, na época, a gente saía de manhã com ela nos braços e voltava de tarde para organizar toda a papelada. Vocês não imaginam a burocracia que é quando nós necessitamos buscar algo do governo e entrar ainda numa fila de espera. É terrível. E sabendo que cada minuto que passa é precioso, cada hora que passa, o tempo está se esgotando. E ali nós fizemos tudo que era natural, tudo que nós poderíamos fazer para alcançar essa cirurgia. A fotinha dela, gente, no hospital. Então, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Com 8 dias, nós voltamos no consultório da pediatra, da especialista na área, mas ela não fazia cirurgia. Ela falou, olha, vocês precisam ir para fora. Em Goiás não tem um especialista que coloca a mão no recém-nascido numa cirurgia tão fina como essa. E nós começamos a olhar. Tinha vaga para Recife, Pernambuco, tinha vaga para o Sul. E detalhe, queridos, ela não poderia ir de voo doméstico, ela só poderia ir de voo UTI móvel, né? UTI aérea, por causa do problema que ela tinha de respiração, de falta de ar. Então, a pediatra falou, ela não pode ir de voo doméstico de maneira alguma, porque eu não garanto. E aí é outra espera para vocês alcançar uma UTI aérea para poder levá-la. E cada palavra que vem nesse momento, pastora, parece que vem assim para colocar a gente lá embaixo. E aí a gente começa, né, a se levantar no Senhor. E detalhe, nesse período, queridos, a igreja estava em oração, nós estávamos em oração, em célula na nossa casa, nós não paramos uma atividade que nós tínhamos na nossa igreja, confiantes no Senhor, no agir do Senhor. E no decorrer desse tempo, queridos, nós entramos em contatos com pessoas influentes dentro da igreja, influentes mesmo, e passamos os dados, passamos o estado que ela se encontrava, e nada de resposta. Todos os dias a gente ligava, nada.
E a pediatra, todas as manhãs a gente tinha que levá-la e medir o grau de fechamento para ver se ainda tinha oxigênio para ela. Porque o problema dela era uma válvula do coração que mandava oxigênio para o pulmão dela, e essa válvula estava só se fechando. Então, nós entramos em contato com pessoas influentes, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tudo. E nada. Inteirou o 8º dia, como eu disse, né, a pediatra falou, não tem mais tempo, tem que correr. Ela descobriu uma especialista em Brasília. Ela falou, Brasília, dá para vocês irem de carro. Falei, dá. Só que detalhe, queridos, uma cirurgia caríssima, porque não dava para esperar pelo SUS, não dava. Na época, era na faixa de 25 mil. E pensa, quando a crise vem, querido, ela vem pegando tudo. Foi um momento onde nem eu, nem meu genro, meu esposo, não tínhamos dinheiro para fazer essa cirurgia, não tínhamos condições financeiras, não tínhamos. Tínhamos o carro, mas eu falei, para vender um carro é demorado, como que eu vou vender um carro para fazer uma cirurgia tão rápida dessa? O custo vai ser pegar um empréstimo. Vou pegar um empréstimo. Conversei com o Fleury, ele falou, vai, pega o empréstimo. E nós entramos em concordância com o André, com a Lanusse, falei, vou lá fazer esse empréstimo. Então, vamos entrar em contato com o hospital. Entramos em contato com o hospital. O dia todo conversando, a enfermeira-chefe não, a do financeiro, que toma conta do financeiro, falou, olha, vou fazer um abatimento para você, eu vou fazer por 22 mil. Falei, melhorou. Falei, só que está caro ainda, eu não tenho esse dinheiro. Ela pegou e falou assim, olha, eu vou ver o que eu faço para você. Deixa eu conversar com o meu diretor. Nesse período todo, querido, eu estou enxugando bem o testemunho, porque tem muitos detalhes. E eu não quero me apegar aos detalhes. Nesse período todo, onde eu falei que nós conversamos com pessoas influentes, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, nós tínhamos passado os dados dela, todos, direitinho. E ela estava, assim, lá na fila do SUS esperando. Mas só que como não saiu, a gente foi procurar as maneiras, né, fora para fazer e crendo no milagre. Falei, não sei como Deus vai entrar, mas Ele vai entrar de alguma forma, né? E voltando, a menina do financeiro falou, olha, eu vou negociar com o diretor do hospital e vou ver o que ele ainda pode fazer para você, porque ele já baixou 3 mil, caiu para 22. Falei, mas não, é muito dinheiro para nós no momento. E ela falou, olha, eu vou desligar, daqui um pouquinho você me liga. Queridos, pensa, 1 minuto era uma eternidade. 5 minutos, pastor, era uma coisa assim que a gente não dava conta de esperar muito. E se passou ali alguns minutos, eu liguei de novo e conversei com ela. Naquele momento que eu conversei com ela, ela falou, olha, falou o nome completo da Larissa e falou assim para mim, deixa eu te falar uma coisa, já tem um leito separado aqui para a Larissa, e você pode vir e trazê-la para fazer essa cirurgia, e você não vai pagar nada. Sabe quando você fica assim, parado? Fala, meu Deus, quem fez isso? Quem fez? Aí eu me lembrei desse texto aqui. Na quarta-feira, antes de eu entrar em contato, pastor, no hospital, eu lendo esse texto, Deus falou comigo justamente nessa passagem que eu acabei de ler aqui. Ele disse assim, ó, no 9, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, parte B, e demora-te ali, onde ordenei. Queridos, na quarta-feira, antes de eu comunicar com o hospital, essa palavra entrou no meu coração como uma flecha que acerta o alvo. Ordenei.
Eu já tive experiências com a palavra de Deus, mas esse dia aqui foi diferente. Essa palavra ordenei, eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu espírito, eu já dei ordem a teu respeito. Quantos creem que Deus dá ordem a teu respeito, queridos? Eu creio, eu creio. E essa palavra, ordenei, ficou na minha mente, martelando, martelando. E quando houve essa negociação no hospital, que ela falou isso para mim, já tem um leito separado aqui para Larissa. Vocês podem trazê-la para fazer a cirurgia. Eu falei, foi Deus. Foi Deus. Mas aí, queridos, vem a incerteza humana. Começa a bater aqui, não, foi assim, você falou com tantas pessoas influentes, foi alguém que foi lá e fez. Aí você fica assim, como crente, tá, vou investigar, vou ver direitinho. E assim eu fiz, queridos. Enxugando bastante o testemunho, depois que tudo passou, no domingo, nós estávamos lá em Brasília, no melhor hospital que faz até transplante, no hospital das Forças Armadas. Um hospital que parece uma cidade lá em Brasília. Não sei se alguém conhece esse hospital. Conhece, Nésia? Não, né? A gente se perde lá dentro. O melhor dos hospitais que existe aqui mais próximo de nós para fazer até transplante. No domingo a gente já estava com ela lá, internada. Na segunda-feira ela fez a cirurgia. E detalhe, todos nos avisaram lá, inclusive as enfermeiras, olha, quando ela sair da cirurgia, ela vai para uma UTI. Porque é normal. Isso é padrão, né? Ela vai ficar na UTI, porque ela vai sair muito debilitada. A gente concorda. Mas lá no fundo a gente decreta que não. Né? E aí eu sei que ela fez a cirurgia na segunda-feira. Quando essa menina terminou a cirurgia, ninguém nunca tinha visto isso. Ela saiu do centro cirúrgico chorando. Era um choro tão forte. Parece que ela nunca tinha chorado daquele jeito. O pediatra que fez a cirurgia nela falou assim, leva essa menina para a mãe. Porque ela precisa estar amamentando já. E ela foi levada para o quarto dela, que vocês viram a foto aí. E logo em seguida a Lanús deu mamar para ela, que nessa época ela amamentava na Lanús. E aí essa enfermeira, queridos, nos perguntou, falou assim, como que vocês vieram parar aqui pelo SUS? Vocês são de Goiânia, estão aqui pelo SUS. Eu falei, sim. A única resposta, nesse momento foi eu que dei a resposta. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, querida, eu não sei te explicar. Se você quiser a resposta, procura seu diretor. Eu não tenho palavra nenhuma para te dizer. E essa mulher entrou para dentro do hospital. Quando ela retornou, ela não falou mais nada. Ela só falou assim em relação do bem-estar dela e falou, tudo que vocês necessitarem aqui é para vocês usufruir, o que vocês precisarem de tratamento para ela, de revisão, as portas estão abertas. E nós ficamos maravilhados com aquilo. Fala, Senhor, como pode? Como pode uma coisa dessa? É só o Senhor, não existe outra explicação. Mas como eu falei, eu fui investigar. Vocês conhecem, né? Conheceram a pastora Priscila. Na época foi um canal também para a gente estar ligando. Pastora Priscila, vê para nós aí, nos ajude. Pastor Arlen. E eu fui investigar, perguntei para a pastora Priscila, e aí? Quem foi? Para a gente poder agradecer. Ela falou assim, olha, liguei para todos os contatos que eu fiz. Ninguém foi. Não tem explicação. Não tem explicação. Nenhum deles falaram. Qual a conclusão, querido?
a ordenância do nosso Deus. Quando Deus ordena, eu creio, foi Deus que mandou um anjo. Pode ser uma pessoa? Pode, mas foi anjo que foi lá, através daquela pessoa, e assinou o nome dela. Foi anjo que fez aquilo lá e programou tudo. E colocou o dia certinho para me poder ir lá com ela, com a minha filha, e realizar essa cirurgia que ela necessitava. Então, essa é a parte natural, queridos, aquilo que nós precisamos. E nós passamos por essa crise de cabeça erguida. De cabeça erguida, crendo na provisão de Deus. Então, quem tem aliança com Deus não perece, porque Ele traz a provisão, amém? Eu creio na provisão de Deus, eu tenho experimentado a provisão dEle. Eu tenho experimentado o poder da mão dEle sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, amém? E eu quero passar um vídeo aqui para vocês. Está pronto aí? Esse aqui é a ficha dela no hospital, meu genro. Tem som? Nessa união, eu creio que paixão e devoção que vai nos levar a vencer, não é, minha filha? Quero mandar um grande abraço para os pastores, para toda a igreja, para os nossos discípulos, os nossos irmãos de célula. E quer dizer que Jesus te ama, né? E chegou um novo tempo para a nossa equipe, um novo tempo para a nossa vida, né? Um grande abraço a todos, né? E agora é só louvar, né? Essa aqui é a nossa vitória, esse aqui é o nosso milagre, né? Acabamos de fazer o exame. E no exame constatou realmente o milagre, né? Que as válvulas, né, já estão totalmente perfeitas e Deus está no controle, né? Quero agradecer a todos e mandar um abraço e quero cantar uma parte dessa música aqui, né? Esse amor é juro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. Obrigado a todos e quer dizer que vamos mudar o mundo, né? Grande abraço aí. Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo, queridos. Como Ele é bom. Como Ele é maravilhoso. Eu não tenho palavras para agradecer. Meu horário está legal aí, pastor? Está vencendo? Está chovendo, viu, gente? Então vamos ficar sentados, vamos ouvir mais. Tem jeito de ninguém sair, né? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu quis trazer um pouquinho desse milagre. Eu vou chamar a Larissa aqui, para vocês verem. É um milagre de Deus. Minha netinha. Amém. Fala boa noite. Boa noite, igreja. Amém. Glória a Deus. E aqui está a prova do milagre, queridos. Esse problema que ela teve quando bebê tem um nome. Síndrome do bebê azul, porque ela nasceu muito morena, e a gente achava que ela era morena, porque minha filha é morena, meu marido é moreno, mas quando nós levamos ela no especialista, ele falou, ela não é morena, vocês podem ver que ela é morena clarinha, bem clarinha, então, ela falou, isso é falta de oxigênio, o sangue dela não tem oxigênio. É por isso que ela está azul. Isso não é morenês. Ela está azul. E a gente crendo que ela era morena, pastor. Mas Deus entrou e fez um milagre. E toda honra, toda glória é para Ele, porque Ele ordena ao nosso respeito. Ele dá ordem ao nosso respeito. E quando Deus fala, queridos, oh, aleluias. Quando Deus ordena, o inferno treme. Existia ordenância sim de morte sobre ela. Mas Deus trouxe vida. Deus fez um milagre na vida dela. E Satanás não pode frustrar os planos do Senhor na vida daqueles que têm aliança.
Satanás não tem esse direito. Porque a palavra de Deus diz que a graça dele está sobre nós. A graça dele, queridos, foi derramada sobre nós. Não porque nós merecemos. Não porque nós somos bonzinhos. Mas é porque ele é maravilhoso. Ele é doador de graça àqueles que creem e recebem ele. E é para exaltar o nome dele que eu estou aqui mais uma vez declarando que os planos do diabo não prosperarão sobre a minha casa, não prosperarão sobre a minha família. Todos os planos de Satanás estão frustrados, porque um dia eu me levantei e me aliancei com esse Deus. Eu firmei uma aliança com ele. E não foi uma aliança temporária. Quando nós firmamos uma aliança com Deus, queridos, é importante nós entendermos que não é por algum tempo. Não é para 1 ano, 2 anos até as coisas melhorarem. Não é para mim ter paz momentânea. É uma aliança eterna. É uma aliança onde eu espero o porvir do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família. Se nós firmarmos uma aliança com o Senhor com esse entendimento, queridos, não há demônio que vem contra nós que não caia. Ele pode até tentar, mas ele levanta para cair. Nada do que ele tentar contra nós prosperará. E é isso que a palavra de Deus nos fala. Em nome de Jesus, eu não sei qual crise que você enfrenta nos dias de hoje. Mas cada crise, eu não estou imune de enfrentar outras crises. Nenhum de nós estamos. Mas eu quero te dizer que cada crise que você enfrenta, o Senhor não está olhando para a sua crise, Ele não está preocupado com a sua crise. Ele está preocupado sim com a sua postura, com a sua atitude diante dessa crise. Aí você pode se levantar para declarar a vitória, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Quem crê pode aplaudir a Ele, porque Ele merece. Aleluia. Amém.